Você já percebeu que em relacionamentos familiares, principalmente em casais com longo tempo de relacionamento, é muito comum que uma dessas pessoas se torne torrona, refratária a tudo aquilo que é diferente, ficando velha no sentido mais literal dessa palavra? Você já percebeu que muitas vezes, se a gente não se cuidar, a gente acaba repetindo padrões, comportamentos ou ideias que acabam nos afastando daquilo que a gente realmente deseja? Esse tipo de situação, embora muito comum e corriqueira, traz implicações muito profundas para nossas vidas, acabando por prejudicar relacionamentos com pessoas que amamos ou muitas vezes nos fazendo perder oportunidades profissionais. E sobre isso, algumas questões importantes devem ser debatidas. O que acontece dentro de nós, que faz com que a gente fique parado, muitas vezes nos tornando fechados a tudo aquilo que é diferente? Quais as implicações disso em termos profissionais e para o fenômeno da liderança? Quais as implicações que isso apresenta para os nossos relacionamentos amorosos com nossos filhos ou com nossos pais? E finalmente, como escapar disso? É sobre isso que nós falaremos hoje. O homem necessita se relacionar com outras pessoas para a sua sobrevivência. Nós já falamos muito sobre isso na nossa série Protagonistas da Existência. Naquele vídeo, a gente deixou muito claro que há 70 mil anos atrás nós éramos 6 mil ao todo, em todo o globo. Nós éramos uma espécie ameaçada sobre extinção. E alguma coisa aconteceu no nosso cérebro, na nossa mente, que fez com que nós hoje nos tornássemos os mamíferos dominantes do globo. Nós somos hoje 7 bilhões de espécies. E a resposta que eu trouxe naquele vídeo, se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo sobre esse vídeo. Eu deixo muito claro que tem uma coisa que mudou na mentalidade do ser humano que fez com que nós perseverássemos como espécie, que é o desenvolvimento da inteligência. Mas não é o tipo de inteligência que que vem à sua mente agora, uma pessoa com uma mente brilhante como Albert Einstein. Sim, um tipo de inteligência muito particular, que faz com que nós nos unamos, que nós juntemos forças, que nós compartilhemos tarefas, que nós providenciamos segurança, alimento, abrigo, proteção uns para os outros, dividindo esforços e canalizando e potencializando o nosso tipo de esforço individual, fazendo que na coletividade a gente persevere, que é a inteligência social. E sobre isso, eu também gravei um vídeo, cujo link eu vou deixar aqui abaixo. Esse tipo de habilidade que é fundamental que você entenda, que você domine para que você consiga realmente perseverar e evoluir na tua vida, na tua profissão ou mesmo nos teus relacionamentos. E quando a gente fala sobre isso, é lógico que nós percebemos que nós temos uma carência dos mais variados recursos, seja eles de tempo, de recursos materiais, de recursos financeiros, ou mesmo de pessoas para partilhar essas tarefas. E para isso é necessário que a gente coordene as atividades de uma melhor maneira. E aí é que entra o fenômeno da liderança, que é algo extremamente pertinente e realmente necessário para que a gente maximize. Lembrando que o conceito de liderança é a influência de um indivíduo sobre um grupo de indivíduos para que um determinado objetivo seja atingido. Ou seja, você tem que ser capaz de influenciar as pessoas para que um determinado objetivo seja atingido da melhor maneira, da maneira mais correta, mais ética possível. E esse é o conceito de liderança. Ou seja, a liderança é um fenômeno que é feito por pessoas, através de pessoas e para trazer benefícios por pessoas. A palavra central aqui claramente é pessoas. E se você não entende de pessoas, logicamente que você não vai ser um bom líder. Jamais você vai conseguir maximizar os recursos, as relações, seja ele dentro da tua empresa, seja ele dentro da tua casa, seja ele com a tua esposa ou com os teus filhos. E sobre esse aspecto, uma coisa tem que ficar patente. Eu gosto muito de trazer uma abordagem bastante holística neste momento. Aquela frase que é até um chavão, que o todo é mais do que simplesmente a soma das partes. Ou seja, nós temos que nos debruçar e entender um pouco mais sobre as partes para que a gente, através desse entendimento, possa evoluir e melhorar essa interação. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser capaz de entender como as pessoas funcionam, para que você consiga, através desse entendimento, trazer um conceito prático, uma aplicação desse conceito na tua vida, para que você maximize as oportunidades e para que você atinja os seus objetivos de uma maneira mais plena. Perceba que essa relação entre pessoas é uma permuta, é uma troca de experiências, uma troca de favores, uma permuta efetivamente. E aqui é que entram algumas das questões mais fulcrais e importantes que envolvem todos os seres humanos, alguns dos dilemas mais pertinentes que permeiam todas as relações humanas. A primeira delas é
Qual é o limite entre o eu e o coletivo? Até onde é válido, até onde é ético que eu busque a minha satisfação, o meu gozo pessoal, o meu ganho em detrimento da coletividade? Esse é um ponto que é fulcral e que permeia todas as relações humanas. Na verdade, essa questão ela é a questão central sobre a ética, que é uma coisa tão debatida, mas tão pouco compreendida nos dias de hoje. E se você não conseguir entender esse tipo de relação, você vai viver sempre à mercê. Na verdade, esse é um ponto tão importante que está aí a raiz de todos os males da sociedade. Na ausência de um autoconhecimento, na ausência de uma clareza sobre onde se está indo, uma ausência de uma perspectiva mais ética sobre a coletividade, sobre o eu, ou sobre como o meu eu se soma à coletividade, muitas vezes a gente acaba incorrendo em comportamentos que são desonestos, colocando o meu umbigo, a minha própria vontade, a minha satisfação na frente de todos e de tudo. Nisso conduz a relações que muitas vezes acabam em corrupção, em violência, e aqui é que a gente vai começar a entender como funciona essa questão para que a gente possa realmente palmilhar e pautar as nossas atitudes e escolhas e comportamentos. O importante dessa questão é que você perceba que essa relação de permuta com o coletivo, ela necessita de um certo equilíbrio. Um certo equilíbrio nas ações que, de certa maneira, você vai trocar com o meio, ou seja, você troca experiências, ideias, absorve coisas, absorve conceitos, e ao mesmo tempo você tem uma necessidade de se autopreservar, de preservar a tua autonomia. E a questão que se apresenta aqui é até onde vai o eu. E aqui entra uma palavra central e fundamental, que é maturação, que é algo tão falado, que é algo é um chavão praticamente, mas que é tão pouco compreendido. E sobre isso eu também gravei um vídeo, que o link vai estar aqui abaixo. Se você quer entender um pouco mais sobre maturidade, sobre como você desenvolver essa maturidade, é importante que você veja esse vídeo, que você entenda as questões que eu abordo nesse vídeo. Por que maturidade? Porque como uma pessoa madura, nesse vídeo eu abordo, ela tem 4 pontos importantes e fundamentais que você entenda. Além do desempenho cognitivo, biológico, que te permite absorver e interagir adequadamente com o meio, ela tem uma inteligência intrapessoal clara, ou seja, ela sabe quem ela é, quais são os desejos, e ela utiliza desse conhecimento para dirigir as orientações e orientar as ações dela, as escolhas que ela faz. E ao mesmo tempo ela tem uma inteligência interpessoal grande, ela entende exatamente o meio, ela consegue depreender os humores, os temperamentos, as motivações das pessoas, que muitas vezes estão tácitas, não estão explícitas, e essa pessoa lança a mão disso para poder interagir, permeando-se pela ética. O que eu quero dizer fundamentalmente é que você tem que ter clareza dessa relação para que você consiga interagir e obter esse equilíbrio, porque a sobrevivência do ser humano, ela fundamentalmente, ela passa por esse equilíbrio, e esse equilíbrio, ele tem que ser em todos os campos, seja no aspecto físico, seja no aspecto psicológico e no aspecto emocional. Nós temos que ter uma relação com o meio que nos permita receber, ou seja, a gente não pode ficar fechado a ponto de travar e impedir que o meio nos traga novidades, que o meio nos traga informações, que a gente absorva conceitos, ideias diferentes, porque senão a gente fica se repetindo, e é incapaz de absorver conceitos que muitas vezes são importantes, de pessoas que atingiram e que chegaram, às vezes, nos locais que a gente deseja, que atingiram os objetivos profissionais ou amorosos ou relacionais que a gente gostaria de ter. E esse aprendizado é fundamental. E ao mesmo tempo é importante que nós nos mantenhamos uma certa distância, preservando a nossa identidade, ou seja, não deixar que esse meio invada sem nenhum tipo de restrição a minha pessoa, o que é muito comum entre adolescentes. Ele absorve, ele introjeta padrões e comportamentos sem raciocinar, completamente sem qualquer tipo de descrição, qualquer tipo de crítica nesse tipo de situação, e muitas vezes ele acaba absorvendo comportamentos ou ideias que não são dele. E sobre isso, a psicologia é muito feliz em trazer uma figura que eu acho que vai te facilitar esse entendimento, que existe uma espécie de fronteira, é como uma membrana que é permeável entre eu e o meio que me envolve. Como é que essa membrana, essa fronteira, ela funciona? Perceba, imagine que eu estou aqui e o meio está ao meu redor.
com todos os pensamentos coletivos, padrões comportamentais, imposições sociais. E aqui dentro, nesse meio, estou eu, com os meus valores pessoais, com as minhas ideias, com as minhas percepções, com o meu senso de missão, de propósito, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixo de gostar, aquilo que eu julgo que é certo ou que é errado. Se essa membrana, se essa fronteira ela é muito rígida e impermeável, eu impeço que essa permuta ela aconteça de uma maneira correta e salutar. E eu me torno fechado. Eu acabo ficando fechado dentro de mim, porque eu não cresço, eu paro de crescer, eu me tornei único e aqui é o meu final. E ao mesmo tempo, se tem um buraco muito grande nessa membrana, ocorre uma invasão restrita do meio para dentro de mim, eu acabo me confundindo com o meio, eu acabo me tornando amorfo, eu acabo não tendo opinião, eu acabo absorvendo e introjetando padrões e comportamentos sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de discernimento, e isso faz com que eu me confunda com o meio, isso faz com que eu perca o meu senso de identidade, isso faz com que eu acabe me diluindo dentro da multidão, e muitas vezes isso acaba em ocorrências muito graves. São adolescentes que acabam abusando de drogas e álcool porque eles buscam aceitação do meio que os cercam. São pessoas que muitas vezes absorvem padrões culturais e sociais de trabalho que se tornam gananciosas e muitas vezes esses padrões de comportamentos nem são coadunantes com aquilo que essa pessoa faz e vive, aquilo que ela acredita realmente. Isso faz com que ela viva em conflitos. Ela nunca vai estar íntegra, ela nunca vai estar inteiriça naquilo que ela está fazendo, porque sempre vai ter um lado dela que vai estar fora daquilo ali. E quando você está menos de você em algo, você está entregando aquém do seu pleno potencial e por consequência isso acaba fazendo com que você entregue menos de si, você entregue menos da sua potencialidade e por consequência o teu resultado sempre vai estar aqui do teu pleno potencial. Isso é determinante que você entenda esse tipo de relação, esse tipo de permuta que é salutar e como isso é importante para que você não se enclausure, para que você não fique fechado dentro de você. Quando esse tipo de comportamento, essa membrana, essa fronteira ela se fecha, a gente acaba cristalizando, que é um conceito também advindo da psicologia, que é quando a gente acaba sedimentando e repetindo padrões comportamentais que foram aprendidos em determinados contextos e que foram úteis em uma determinada situação, mas que agora eles estão obsoletos, que já não estão mais me servindo. E isso é fundamental para que a gente evite esse tipo de situação. Eu quero que você entenda, dentro desse contexto que a gente está falando, lembra que eu falei? Por que a pessoa fica velha? Por que isso tem implicações para dentro dos nossos relacionamentos amorosos? O casal ele vai mudando, a pessoa vai mudando, uma outra fica cristalizada. Ela cristalizou, ela se sedimentou, ela parou de crescer, ela fica turrona. Então ela acaba sendo resistente, refratária a tudo aquilo que é diferente. A qualquer coisa que o parceiro, que a parceira trouxe de inovação, trouxe de diferente, ideias novas, viagens, cursos, comportamentos diferentes, uma mudança, às vezes tem uma mudança de roupa, uma mudança de hábito alimentar, um prato diferente, uma proposição de uma viagem. Tem pessoa que ela fica velha, literalmente. E uma pessoa velha não é uma pessoa que tem idade, é uma pessoa que envelheceu em termos de ideia, que ela acha que o único jeito de fazer as coisas é o jeito que ela aprendeu, que ela não é mais mutável, que ela não tem mais que aprender nada. O gosto dela é absoluto, ela não está aberta a absorver conceitos, a aprender, a apreciar o que é diferente, uma música diferente, uma conversa diferente, um ambiente distinto. Eu quero que você entenda isso, porque isso é fundamental para que a gente consiga, a partir daqui, entender essa relação de liderança, como isso tem influência em aspectos profissionais e como isso impacta também os nossos relacionamentos. O que é o mote, é o objetivo desse vídeo. Para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga atingir determinados objetivos na nossa vida, é importante que essa membrana ela funcione adequadamente, porque ela tem que se, lembra, eu falei anteriormente, ela tem que ser permeável o suficiente para que eu receba conceitos, padrões, comportamentos, crenças, valores, padrões de pensamento do meio, das pessoas que me cercam, e ao mesmo tempo ela tem que permitir um certo movimento. Muitas vezes eu vou me aproximar, ou seja, eu me misturo, eu recebo, e em certos momentos eu preciso me afastar, para que eu realmente penere, para que eu assimile, para que eu raciocine, para simplesmente eu não adira, que eu não tenha um tipo de aderência de uma coisa como se fosse uma parte que é colada em você, sem que haja qualquer tipo de reflexão, para que você não se torne um robô à mercê das situações. Mas esse tipo de pensamento, esse tipo de pergunta, ele é fundamental para que você cresça. E eu estou falando aqui, vamos trazer dentro desse contexto do vídeo. Lembra quais são as consequências desse tipo de comportamento para liderança, para aspectos profissionais? Perceba que se
Você tem uma conquista X hoje. Vamos supor que você hoje atingiu um nível 5 na sua vida. Mas você quer subir de patamar para um nível 10. E para isso, tudo que está abaixo do nível 5, questões, problemas profissionais, questões diversas que tem no nível 1, 2, 3 e 4, você já sabe lidar, porque hoje você é uma pessoa nível 5, mas se você tiver um problema que é nível 8, que é um nível 10, você não sabe lidar. E você tem que aprender coisas diferentes. E o caminho mais fácil de você atingir esse nível 10 é você aprendendo com outras pessoas que já atingiram esse padrão. E se você está fechado, você quer usar comportamentos do nível 5 para resolver questões do nível 10, você não vai conseguir, porque esse comportamento é ineficaz. Por isso que eu falei da cristalização. Isso muitas vezes faz com que você fique cristalizado e estático, faz com que você perca oportunidades profissionais. Mas isso tem implicações dentro do teu relacionamento. Perceba com a tua esposa, com teus filhos, de repente. Se você está cristalizado num determinado tipo de comportamento, você jamais vai ser capaz de interagir com teus filhos adequadamente. Um adolescente, um jovem que tem necessidades de espaço, de ser compreendido, ele está individualizando, e você não vai ser capaz de ter a empatia, de se colocar no lugar dele e muito menos de explicar esse tipo de conflito que ele está passando para que isso evite que ele introjete comportamentos e se torne, lembre que eu falei do buraco nessa membrana, nessa fronteira, que ele introjete comportamentos que são ineficazes e muitas vezes você vai acabar se afastando do seu filho. É o pai que muitas vezes não consegue estabelecer um diálogo com o filho e ele se torna agressivo. Garoto, você não ouve ninguém, você é rebelde, eu vou te botar de castigo. E aí ele torna uma questão de... A relação entre o pai e o filho, muitas vezes, ela acaba indo para o lado de obediência simples, mas não de respeito, porque o filho não entende essa relação. Ele não lembra que eu falei de maturidade? Ele não tem essa maturidade para compreender. E se você se cristalizando em determinado comportamento, você vai acabar construindo uma parede que faz com que ele se afaste de você. E aí acontece esse tipo de situação que o pai ama o filho, mas o filho não se sente amado e muitas vezes ele se afasta. Ele se sente incompreendido, ele está buscando aceitação e afirmação na vida. E se o pai não for esse mecanismo que vai introduzir ele, que vai ajudar e que vai conduzir ele da maneira correta, pode ter certeza que vão existir graves problemas no relacionamento, mas talvez muitas vezes comportamentos para a vida, que vão fazer com que seu filho acabe adotando posturas que são inadequadas e que são incorretas muitas vezes. Vamos entrar agora na seara do conflito, né? Vamos pegar as questões iniciais desse vídeo. Lembra que eu falei sobre relacionamentos familiares, principalmente em casais que possuem um longo tempo de relacionamento? Vamos pegar essa situação. Vamos pegar dois jovens que se conheceram, se enamoraram, eles davam o melhor de si, eles se esforçavam para mostrar o melhor lado. Se esforçavam até não é a palavra correta, porque quando a gente está apaixonado, a gente tem uma enxurrada de hormônios que faz com que a gente tenha os nossos circuitos dopaminérgicos, ou seja, os circuitos motivacionais do cérebro completamente ativados. E é natural que você não tenha nem que se esforçar, que você entregue para a pessoa o seu melhor. Você vive empolgado, você se torna disposto a fazer coisas diferentes, a você viajar, tudo nessa pessoa te encanta. Então, você está vivendo aquela paixão, tudo é maravilhoso. Essas pessoas, então, se apaixonaram, viveram um relacionamento, resolveram casar. E tudo aquilo que era uma coisa natural e automática por causa dessas questões hormonais. E se você se interessa sobre esse assunto, mais à frente eu posso falar sobre o amor apaixonado e sobre o amor construído. Você vai entender isso melhor, talvez, nesse outro vídeo. Se te interessa, deixa um comentário, deixa eu saber se esse é um tema que pode te interessar, porque isso tem uma implicação muito grande para os nossos relacionamentos, para você entender essa questão de relacionamento, como esses circuitos dopaminérgicos, essas questões hormonais têm impacto nos nossos relacionamentos. Isso acaba arrefecendo quando a paixão acaba. E aí, esse amor pode ir para uma outra parte, que é o amor construído, que é quando você coloca seu esforço, você coloca sua atenção para valorizar a pessoa, para não deixar que seu relacionamento morra. Você tem que realmente cultivar esse amor, esse carinho. As pessoas têm que constantemente estar buscando isso aí. Mas vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor que aconteceu que uma dessas duas pessoas, desse casal, não parou de estudar, ela não parou de se atualizar, ela não parou de fazer cursos, ela continua frequentando grupos sociais, academia, fazendo curso de inglês, cursos de desenvolvimento pessoal, ela foi para a faculdade, ela fez pós-graduação, ela está sempre aberta a novidades, sempre lendo coisas novas, buscando realmente crescer e se abrir para o mundo. E em contrapartida, o outro elemento do casal não. Ele se formou na faculdade, ele entrou para uma empresa, ele trabalha há
30 anos na mesma função, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, e ele parou de evoluir, de crescer. O que acontece nesse relacionamento? Perceba que essas pessoas, elas mudaram muito, elas já não são mais as mesmas pessoas. As pessoas se conheceram umas no início da relação, mas o dia a dia, as posturas que elas adotaram tão distintas perante a vida, fez com que a pessoa A que parou de estudar, ela mudasse muito, tanto padrões de comportamento, tanto em padrões de cabeça, tanto em termos de conhecimentos, e a outra não, ela ficou parada. Isso vai criando um gap. As pessoas, elas não são mais as mesmas, e de certa forma elas acabam nem se reconhecendo mais. Então isso faz com que a pessoa que está cristalizada nesse tipo de comportamento, ela realmente cobre. Como ela não tem recursos, lembra que eu falei? Ela está cristalizada, ela está utilizando comportamentos, padrões de pensamento, ideias que serviram de repente lá no início do relacionamento, quando eles estavam enamorados, e ele começou de repente a vida profissional, eles começaram a vida como casal deles, no início do relacionamento, e ele fica repetindo e não entende, ele não tem, como ele tem ausência de recursos, ele está cristalizado, ele não consegue entender a outra pessoa. Então o que ele faz? Ele cobra, ele aprisiona, ele cobra que a outra pessoa fala que a outra pessoa está estranha, que ela mudou, e eles acabam começando a criar atritos no relacionamento. Eles acabam vivendo como gato e rato. E aqui vem uma coisa fundamental que você entenda. As pessoas não são as mesmas. Perceba que ocorreu uma mudança. E lembra que eu falei de equilíbrio? E como você mudou, essa pessoa mudou, os padrões de equilíbrio físico, emocional e psicológico dessa pessoa que evoluiu, eles não são os mesmos. Nós vivemos num equilíbrio dinâmico. A pessoa muda, os padrões de equilíbrio dele também mudam. E sobre isso, não é possível, quando você acaba mudando, esse referencial de equilíbrio também muda, então ocorre literalmente um desencaixe entre esses relacionamentos e as pessoas acabam vivendo como gato e rato, não sabendo como lidar e como resolver isso dentro da relação. Há esse tipo de comportamento de cobrar, de aprisionar, de ficar enclausurado num comportamento estático, a psicologia chama de mecanismos de defesa do ego ou de evitação de contato. Ou seja, cara, tem um tipo de comportamento que eu não entendo, que eu não aceito porque é diferente de mim, eu acabo sendo refratário àquilo. Lembra que eu falei da pessoa ficar torrona, da pessoa ficar velha? É isso que acontece. Então por que eu estou trazendo esse tipo de conceito, de conhecimento? Para que você entenda esse processo que muitas vezes todos nós vivemos no nosso cotidiano, mas a gente não entende. É aquele casal que um dos membros, ele se torna agressivo muitas vezes. Ele não admite que a pessoa saia de casa. A pessoa quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer inovar, e o outro cobra dela que ela fique em casa. Ela aprisiona, ela acaba tirando a potência de agir do outro. Esse é um relacionamento que acaba se tornando abusivo. Vamos ver um segundo exemplo, que é no campo profissional. Você se esforçou durante um tempo para conquistar uma promoção, para conquistar uma vaga, de repente você estava mirando uma promoção dentro do seu trabalho, você foi lá, deu gás durante um período, e aí você conquistou esse patamar profissional, você se tornou gerente da sua firma, por exemplo. E aí você, cara, pronto, agora sim, é gozo, prazer, eu consegui atingir meu objetivo. E aí você acaba parando. E como tudo na vida, absolutamente tudo, acomodação é morte. Perceba que a acomodação do seu relacionamento, como eu coloquei no exemplo anterior, ele muitas vezes é a morte desse relacionamento. Porque o seu comportamento de parar, de evoluir, de se esforçar, de se empenhar para crescer, acaba sufocando a outra pessoa. E essa pessoa não sendo compreendida, muitas vezes um dia ela pega, levanta e vai embora. A sua acomodação é a morte do relacionamento. A acomodação das comidas maléficas, de você ficar comendo porcaria, fast food, pizza, no sofá, de você não levantar para fazer uma caminhada, para você se exercitar, é a morte do teu corpo, provocando doenças cardiovasculares, impedindo que você tenha, às vezes, o corpo que você deseja ou mesmo goze de saúde, abreviando ou simplesmente prejudicando todas as suas interações, porque você está apresentando problemas de saúde, você está cada vez mais restrito. E a acomodação profissional também é a morte. A acomodação profissional faz com que você fique estático, faz com que você vá ficando obsoleto no seu trabalho.
aí acaba entrando aquela pessoa que muitas vezes entrou lá embaixo, mas ela foi sempre se esforçando, se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos, estando aberta, fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, procurando entender esse tipo de relação que eu estou trazendo para você, porque isso é fundamental para dentro do fenômeno da liderança, essa pessoa acaba te perpassando. Eu quero que você entenda como isso é determinante. A cristalização desse tipo de comportamento, você repetindo padrões que foram eficientes num determinado momento, mas que não são mais úteis, num mundo que está em constante mutação e evolução, isso é determinante para que você esteja aberto. Esse mecanismo de defesa do ego, essa fronteira, essa permeabilidade, você não pode permitir que isso vire uma concha. Lembra da fronteira? A figura da fronteira. É importante que você entenda, essa figura ela é muito feliz. Eu quero que você, imagine você agora, você tem uma membrana aqui, uma fronteira que está te mantendo que você esteja aberto a novidades, a ideias novas como essa que eu estou te trazendo. Se ela se torna uma concha, ela te isola do mundo. E aí muitas vezes você acaba acarretando comportamentos que são inadequados. Você vai ficando refratário. Você cada vez está mais isolado do mundo, mais isolado das pessoas. E muitas vezes isso acaba fazendo com que você fique parado, você acaba sendo demitido do seu trabalho. Heidegger, que é um filósofo alemão, ele traz um conceito que é muito legal. Ele diz que o homem é um constante vir a ser, ele está sempre se transformando, sempre escolhendo se tornar algo diferente. Se eu estudo uma coisa diferente, se eu resolvo desenvolver uma habilidade diferente, se eu acabo querendo aprender uma língua, tocar um violão, fazer um curso de desenvolvimento pessoal, fazer uma dieta, fazer uma academia, eu estou me transformando, eu estou absorvendo, eu estou estudando, eu estou aberto, eu estou me relacionando muitas vezes com pessoas diferentes, eu estou recebendo conceitos, crenças, valores, ideias, padrões comportamentais, moral, e isso tudo vai me mudando. Isso é incompatível com a ideia de um ser humano estático, de uma pessoa que é fechada, enclausurada e pronta, como se ela fosse um produto acabado. Se a pessoa muda, se eu me relaciono, se eu absorvo qualquer tipo de ideia ou conceito diferente, eu mudei. E por consequência, a minha referência de equilíbrio, lembra de equilíbrio que eu falei que para a sobrevivência a gente tende sempre, no início do vídeo eu falei, a gente sempre tende a um equilíbrio, seja em um aspecto físico, psicológico ou emocional. Então se eu mudei, o meu referencial de equilíbrio muda. Então, se eu absorvi uma ideia nova, se eu aprendi algo novo, eu acabo estando confortável com ideias distintas, com grupos distintos, com coisas novas. E se uma das pessoas do casal, por exemplo, voltando ao exemplo, ele não evoluiu, ele acaba ficando estático. E aí acaba que vai criando um gap. Vai criando um espaço muito grande essas pessoas em termos de interesses, de ideias, e acaba ficando aquela relação sufocante. E isso é muito pernicioso para as relações. Na verdade, isso é muito perigoso para a vida. Você tem que entender esse tipo de relação se você quer crescer. E aqui vem uma coisa que você tem que perceber, que nós vivemos imersos numa sociedade, nós vivemos imersos num ambiente, e existem outros fatores além de você que estão envolvidos aqui. Por exemplo, quem são as pessoas que estão envolvidas? Qual é o contexto que as coisas estão se dando? Quais são as regras políticas, sociais que estão envolvidas? Quais são os valores que estão envolvidos dentro dessa relação? Quais são os sentimentos que determinada situação estão te despertando? Isso é muito importante para você entender. E qual é o seu desenvolvimento biológico? Você tem capacidade de digerir, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, e perceba isso, à medida que você vai absorvendo ideias novas, você vai crescendo, você vai ser mais capaz de absorver, de digerir ideias novas. É como se fosse uma quantidade, eu gosto da ideia de camadas, né? Uma cebola. Você tinha um conhecimento X, e aí você passou para X mais Y, e aí você mudou, você cresceu um pouquinho. E aí a sua capacidade de absorver outras ideias, outros contextos e outros conceitos, ele cresceu ainda mais. E aí você vai crescendo cada vez mais, e você vai se tornando maior. E se você é uma pessoa desse tamanho aqui está você, e o teu sonho está aqui fora, o teu desejo, seja ele onde for, cara, eu ganho 5 mil, eu quero ganhar 20 mil, eu quero trabalhar, ter um cargo de gerência, passar num concurso público, eu quero ser um empresário, um empreendedor de sucesso, ganhar 100 mil reais. Eu não sou essa pessoa, eu tenho que crescer para que esse ganho esteja dentro da minha pessoa, porque se ele é um elemento externo, uma hora ele vai escapar. É como aquela ideia de um cofrinho, né? Eu tenho 1 milhão de reais, mas eu sou um cofrinho dentro desse tamanho aqui. Eu vou botando dinheiro aqui dentro. Uma hora esse cofre está lotado, o dinheiro vai para algum lugar, gente. Pode ter certeza que ele não vai ser para o teu bolso. Relacionamento é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa desse tamanho, eu quero ter um relacionamento
maravilhoso, nível 10, eu sou uma pessoa que está no nível 5, eu tenho que crescer para que esse relacionamento seja compatível comigo. É esse tipo de conhecimento que é fundamental que você entenda, para que você tenha a capacidade de entender as implicações disso de uma maneira prática, para você mudar, para você estar atento a como é natural muitas vezes que você cristalize e você queira repetir padrões e comportamentos. É aquela pessoa que, vamos voltar àquele chavão, né? Aquela frase que é atribuída ao Einstein, que é insanidade. O conceito de insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então é aquela pessoa que ficou parada num tempo e no espaço, ela cristalizou e ficou velha. E muitas vezes ela quer atingir objetivos que estão fora dessa zona de conforto. Então, ou seja, você tem que ser aberto a este constante vir a ser que o Heidegger traz, para que você modifique os seus padrões de equilíbrio e você realmente evolua. E aqui é que entra um dos conceitos que eu acho mais fantásticos que a psicologia traz, que é o Pells que apresenta, que chama autorregulação organísmica. Esse nome é um pouco complexo, chama autorregulação organísmica, mas a ideia central é muito simples e muito prazerosa quando você entende. E é isso que eu vou te trazer agora. Esse cara, o Pells, ele trabalha, ele diz que no início, no processo inicial de desenvolvimento do ser humano, a nossa capacidade de cognição, ela caminha paralelamente à nossa capacidade de digerir alimentos. Então, vamos lá. À medida que a gente vai, o ser humano ele vai amadurecendo a sua capacidade de absorver e digerir alimentos diferentes, ele caminha paralelo à nossa capacidade cognitiva. Então nós amadurecemos e nós crescemos a partir dessa interação com outras pessoas. Assim como a nossa capacidade de digerir alimentos, ela vai evoluindo e amadurecendo, a partir daí você vai literalmente transformando elementos que são diferentes, que são externos, que vêm de fora, em partes suas. Então você vai acabando, no início a criança ela só bebe leite, ela só absorve o leite materno, ela não tem a capacidade de absorver pão, carne, arroz, feijão. À medida que a gente vai amadurecendo, nós nos tornamos capazes de absorver esses elementos externos que se transformam em partes do nosso corpo, em tecidos, em cabelo, em músculo, em gordura. E também a nossa capacidade cognitiva é a mesma coisa, ela caminha paralela. À medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo cognitivamente, nós nos tornamos capazes de digerir, de absorver, de refletir sobre ideias diferentes, que a partir daí a gente consegue digerir ideias que venham a se tornar partes efetivas do nosso corpo. Quando esse mecanismo de autorregulação organísmica, ou seja, a gente vai crescendo e crescendo e crescendo e absorvendo e sendo cada dia mais, esse mecanismo ele está funcionando adequadamente dia a dia, durante o longo do tempo, durante uma vida inteira, a gente está sempre se mantendo atualizado, a gente está sempre crescendo. Mas no momento que esse mecanismo acaba tendo algum problema, ele para de funcionar, a gente para de ser capaz de absorver coisas e ideias, assim como o nosso sistema digestivo, a gente começa a ter problemas dentro do nosso sistema digestivo, dentro da nossa capacidade de absorver elementos, a gente começa a ficar doente. E a mesma coisa acontece com a nossa mente, a mesma coisa acontece com o nosso padrão de pensamento, a mesma coisa acontece com a gente, com pessoas. A gente acaba se cristalizando, a gente acaba desenvolvendo essa incapacidade de absorver coisas que são diferentes e a gente acaba ficando parado no tempo e no espaço. E é isso que faz com que, nesse momento, a gente ative esses mecanismos de defesa do ego, que são coisas, cara, vamos lá. Essa pessoa vem com um conceito, com uma ideia que é diferente daquilo que eu não tenho recursos para lidar com isso. Isso é muito para mim. Então o que eu faço? Eu evito. Eu me afasto, eu me isolo. Ou eu cobro que essa pessoa se reduza ao que eu sou. E aí que vem os problemas dos relacionamentos e também os problemas profissionais que a gente está trazendo. Perceba como isso é impactante. Para a liderança, por exemplo, você acaba percebendo isso com um filho dentro de um relacionamento dentro da tua casa. Com um pai, perceba o filho, ele está evoluindo, ele está crescendo e você está cristalizado. Ou você está observando que ele está tendendo a cristalizar, você é capaz de conduzir ele para que ele não fique nesse tipo de comportamento. Lembra o caso do adolescente? O adolescente está assimilando coisas do meio sem essa crítica. A capacidade digestiva dele,
autorregulação organística não está funcionando bem. Ele está absorvendo, introjetando comportamentos e padrões que o grupo muitas vezes cobra dele para que ele seja popular, para que ele tenha ascendência ao grupo. Muitas vezes é o cara que desenvolve um hábito de ingerir álcool porque o grupo faz. Ele nem se sente bem com aquilo, ele tem até uma autoagressão, porque ele sabe que ele está mentindo pro pai, pra mãe, ele está fazendo uma coisa que ele não deve fazer, mas ele faz porque é o comportamento que todos têm, e aí ele traz esse tipo de autoagressão e acaba introjetando, não, todo mundo faz, é assim mesmo, ou seja, ele não desenvolveu essa capacidade crítica. E se você é um pai atento, você está entendendo esse mecanismo de autorregulação, você consegue fazer igual e estabelecer um diálogo. Lembra que eu falei da figura do muro? Você acaba derrubando esse muro, mas isso pode ser dentro dos relacionamentos, pode ter implicações dentro da profissão, no grupo que você está conduzindo, na liderança. Se você não é capaz de interagir, de entender essa parte, como esses mecanismos funcionam, como que você vai conduzir pessoas? Eu digo até mais, se você não é um bom líder, é porque você não entende pessoas. Uma pessoa que não entende da parte nunca vai ser capaz de conduzir o todo, e aí você sempre vai ficar aquém da tua potencialidade. Entre esses mecanismos de defesa do ego, que são 6, um deles é a base de todos eles, que é a introjeção. A introjeção é quando a gente recebe do meio padrões, comportamentos, conceitos morais, crenças, valores e absorve esses comportamentos, esses padrões completamente e totalmente sem qualquer crítica ou análise ou critério, como se fossem nossos. É quando a gente absorve esses conceitos como se eles fossem verdades máximas e a partir daí a gente acaba se comportando, não, é assim que tem que ser. Então, mais uma vez eu volto ao caso do adolescente. Por isso que é tão comum esse tipo de comportamento inadequado ao adolescente, que muitas vezes conduz ele a vícios, a padrões comportamentais que não são os melhores para ele. Mas isso tem... Todos nós acabamos tendo esse tipo de mecanismo neurótico que nos faz lidar. Mas, cara, eu não quero entrar aqui num conceito. Eu quero trazer isso dentro de um contexto, porque a nossa maneira de interpretar e de lidar com as experiências que a gente traz na vida acaba criando conceitos e crenças introjetando esse tipo de crença e conceito na nossa vida que acaba se replicando. Então vou dar um exemplo que é muito simples, mas que você vai entender como isso tem implicações práticas para a tua vida. Então, por exemplo, uma criança que viveu a infância dela inteira ouvindo que tudo que ela fazia era errado, que ela era péssima, que ela era imprestável, ela acaba desenvolvendo dentro dela uma crença de que nada que ela faz é bom. Ela desenvolve padrões muito elevados. E ela se torna um adolescente, um jovem inseguro e, por consequência, um adulto que é incapaz de ser seguro de si. Ele tem sempre medo, ou ele tem um padrão muito elevado, nada que ele faz está bom, ele sempre acha que ele está mal, que ele está saindo mal, ele não tem segurança, e isso faz com que ele entre num ciclo vicioso. Então, vamos lá. Como é que isso funciona, por exemplo, com o adolescente? O adolescente ele está num grupo e num mundo em que tem uma sexualidade tão aflorada, que se exige que um menino, por exemplo, seja um garanhão, que ele fique com 1000 garotas, ele acaba introjetando dentro dele que isso é o comportamento esperado. Ele aprende que o comportamento de promiscuidade ele é natural e é o esperado. Ele se torna herói perante o grupo. Quanto mais gatinhas ele tem, quanto mais meninas ele fica, quanto mais meninas ele conseguir transar e estabelecer relacionamentos sexuais, mais poder ele sente. E ele acaba introjetando dentro dele que esse é um padrão de comportamento esperado, trazendo diversos conflitos, mas num aspecto mais imediato, eu não vou entrar no aspecto psicológico, porque esse não é o objetivo desse vídeo, ele acaba introjetando dele dentro desse tipo de comportamento, ele se casa e ele acaba desenvolvendo comportamentos que trair é normal. E isso, mais à frente, vai trazer problemas, relacionamentos para ele. Perceba como isso tem implicações, porque se torna um ciclo vicioso. Ele foi reforçando, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Ele se torna E aí lá na frente, muitas vezes, ele está casado, ele construiu uma família e ele introjetou esse comportamento. Esse tipo de comportamento trouxe ele problemas quando a esposa descobre alguma coisa que acaba destruindo a família dele. É o cara que, de repente, num aspecto profissional, ele desenvolveu comportamentos, não, eu tenho que bater meta, e ele se torna incapaz
capaz de olhar para as pessoas que estão compondo o grupo. Isso acaba minando a capacidade dele ter empatia, dele liderar uma equipe, dele liderar um grupo. Ele se torna um líder autoritário, autocrático, que tem resultados por um curto prazo, mas ele acabou introjetando um comportamento inadequado, muitas vezes que não é compatível com o que ele realmente acredita, e essa experiência que ele teve de envolvimento no meio e o significado que ele atribuiu acabou desenvolvendo um modelo mental para ele que conduz as ações. Isso tem um aspecto muito negativo. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida hoje, como adultos, tem raízes e origens profundamente arraigadas em experiências que são calcadas em infância ou adolescência, principalmente até os 7 anos de idade, que foram se repetindo e foram se retroalimentando num ciclo vicioso, formando aquilo que a gente chama dentro dos processos de desenvolvimento pessoal e que eu trabalho muito fortemente nos meus treinamentos de modelos mentais, ou seja, existe um modelo para tudo, para relacionamento, para dinheiro, para trabalho, para a forma de se portar, de se comportar, para como você lida com a atividade física. E se o teu resultado não é aquilo que você deseja nesse campo, você tem que ser capaz de identificar e mudar esse comportamento lá na sua origem, ou seja, mudar o modelo mental. Eu quero que você entenda como isso está relacionado muitas vezes. Por exemplo, se você aprendeu desde pequeno que pessoas ricas são um mau caráter, que roubam, como é que você vai querer ter dinheiro se você acredita que aquilo é ruim? Você jamais vai ser capaz de buscar com todo o teu potencial, com plenitude das tuas potencialidades, alguma coisa que você acredita que é ruim. Se isso está introjetado dentro do teu comportamento, é um mecanismo de afastamento. Você busca aquilo, mas inconscientemente você não quer aquilo. É o cara que aprendeu, ele quer ter uma família, ele quer se relacionar bem, mas ele introjetou dentro dele, lá de repente, por um comportamento que tinha dentro da família dele, que a mulher, ela não pode trabalhar, ou que ela tem que ficar dentro de casa. Então ele tem muito ciúme se a mulher busca crescer e se desenvolver. Você tem que entender como isso tem implicações, como os teus modelos mentais têm implicações no teu... Tudo, os efeitos exteriores. A gente vive em mundos diferentes. Eu sempre falo isso, nós vivemos em 4 mundos, que é o mental, o espiritual e o emocional, e isso tem resultados no teu mundo físico. Então são 4 mundos, mental, espiritual, emocional e o físico. E as pessoas mudam o resultado somente, só ficam focando no mundo físico, ou seja, no resultado. A pessoa quer dinheiro, ela trabalha, mas ela não trabalha aquilo que está no mundo. E o teu mundo interior cria o teu mundo exterior. A pessoa quer ter um relacionamento bom, ela muda de relacionamento porque aquele não está bom, mas ela não trabalhou a mente dela, ela não mudou a maneira de lidar com o relacionamento. Então é aquela pessoa que diz que tem o dedo podre. Ela acaba repetindo relacionamentos, mesmo mudando as pessoas que estão dentro desse relacionamento. Isso é muito negativo para a vida. E se você quer mudar efetivamente, agora eu vou respondendo, já encaminhando o encerramento desse vídeo, se você quer gerar uma mudança, como é que você escapa efetivamente dentro desse mecanismo? O primeiro deles é você estando atento a isso. É você não permitindo que você cristalize. É você entendendo esses conceitos que eu trouxe para que você não se torne... fechado, enclausurado numa concha como se você fosse um produto acabado. É você se mantendo atualizado, você entendendo essa questão da mentalidade fixada, que acomodação é morte. É você realmente dando um passo que seja curto, mas firme na direção e todo dia crescendo. É tendo paciência e persistência e constância naquilo que você está fazendo. Porque tudo na tua vida não foi, que você se orgulha, não foi construído com empolgação em uma semana. Não é porque você teve um bom resultado num projeto que você construiu uma carreira sólida. Não é porque você se dedicou ao teu relacionamento durante 2 anos que vai garantir que você tenha um casamento de sucesso em 30 anos. Não é porque você se dedicou a um projeto profissional que isso vai garantir que você vai chegar no topo da tua carreira. Perceba que tudo que você se orgulha na tua vida, seja no teu corpo, o resultado da tua academia, da tua dieta, ele é construído um pouquinho, todo dia. É você não se tornando fechado. Se você quer manter o teu relacionamento saudável, converse com o teu companheiro, com a tua companheira. Entenda essa relação, estabeleça isso para você como um hábito de você realmente estar crescendo todos os dias. Perceba que muitas vezes, agora, sobre essa ótica, é importante que você perceba alguns comportamentos teus para que você mude. E sim, que você consiga construir essa caminhada todo dia.
E por fim, eu quero te dizer que esse é um vídeo voltado a te trazer entendimento sobre esses aspectos. O objetivo não é te julgar, não é trazer qualquer tipo de julgamento a respeito do teu comportamento, não é isso. É para que você entenda esses mecanismos psicológicos e cerebrais, para que você consiga entender, a partir desse entendimento, gerar mudanças na tua vida. Por fim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas leituras recomendadas, alguns conceitos, alguns dos links dos vídeos todos que eu falei anteriormente sobre inteligência social, sobre maturidade, sobre a série Protagonistas da Existência, em que eu falo desses fatores, sobre mentalidade fixada, sobre como construir inteligência social e algumas leituras e alguns livros que eu acho que vão te ajudar nessa construção. Eu quero que você comente esse vídeo para que eu possa saber se essa abordagem foi agradável, se o conteúdo foi edificante e que se isso te trouxe algum tipo de conhecimento prático para que você gere mudança na tua vida. Esse é o meu lema de vida, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E se ele trouxe algum tipo de transformação ou simplesmente aclarou um pouco mais as tuas ideias, eu te agradeço demais por você ter me acompanhado nessa jornada. Quem sabe a gente se vê numa próxima jornada, num próximo vídeo. Compartilha esse vídeo se ele foi de teu interesse. Visita minhas mídias sociais, meu Instagram, meu Facebook, meus vídeos no YouTube. Olha, dá uma olhadinha, comenta para que eu possa saber. E se você quer saber sobre algum tema específico, deixa teu comentário aí, porque eu posso a partir daí produzir algum tipo de material e trazer conhecimentos que sejam mais diretos para aquilo que realmente você deseja. Tá legal? Eu te desejo muita felicidade, muito sucesso e para que você tenha uma vida muito mais plena, para que você tenha relacionamentos amorosos com teus filhos, com teus pais mais saudáveis, para que você não fique estagnado, impedindo que você atinja o sucesso profissional que você deseja na tua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.